Bom, pessoal, o assunto do dia aí, nós vamos fazer exercícios relacionado à matéria teórica que nós demos na semana passada. Vou pedir aí que todos desliguem o som enquanto eu estiver falando e habilita para fazer pergunta. Mas durante a fala é importante que esteja desligado aí para não dar eco aí. Tem um colega só com o fone ligado, acho que dá para seguir. Então, para a aula de hoje, eu tinha falado na semana passada que precisaria de vocês tivessem dado uma lida na matéria, revisto a aula pelo vídeo, para poder acompanhar bem. Mas de qualquer forma, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer exercício para poder fixar esses conceitos de umidade, inchamento, massa unitária e massa específica. Então são exercícios que nós vamos fazer, o passo a passo aí. Preparei para hoje aí talvez a gente chegue a 10 exercícios e para vocês acompanhem da melhor forma que seja possível para vocês. Eu aconselho que vá acompanhando com caderno, lápis, vá anotando, fazendo a mesma coisa que eu vou fazer aqui para poder fixar o exercício. No final, está postado lá no blog também para vocês, junto com o material da aula de hoje, uma pesquisa para ser apresentada, para entregar na próxima aula, valendo a chamada de hoje. São 5 perguntas, vocês vão responder as 5 perguntas. Tendo dúvidas aí, habilita o microfone, fala. A gente concluindo a fala, põe no mute aí o microfone para não atrapalhar a aula, para não dar ruído, né, o eco aí. Outro assunto eu postei lá para vocês na semana passada a parcial das entregas dos trabalhos. Então é importante que vocês acompanhem lá, porque tem colega que não entregou todos os trabalhos. E aí os trabalhos, como eu combinei com vocês, toda a entrega compõe a nota, né? Então é importante a entrega dos trabalhos. Nós vamos começar então aí com o primeiro exercício. Eu ainda estou na dúvida com vocês se vocês estão me ouvindo, porque ninguém respondeu se está, ou eu não prestei atenção, mas eu acho que está. Se não quiser habilitar o microfone aí, pelo menos responde no chat aí, por favor, se vocês estão ouvindo. Estou ouvindo. Tá, então tá. Então, ok. Se um está ouvindo, Ok. Tá bom, então todos estão ouvindo. Então vamos lá. Então, o primeiro exercício nosso, voltando a falar com vocês, são exercícios para poder fixar os conceitos de massa unitária, massa específica, os conceitos de umidade e de inchamento. Então nós vamos fazer exercício para cada tipo de situação dessa, para a gente ver onde é que se aplica isso na vida prática. E a gente está usando aqui nos exercícios elementos da vida prática, tá? Uma linguagem bem simples para todos aí. Então vamos lá, o primeiro exercício é de massa unitária. Nós temos um balde de pedreiro, tem capacidade para 10 litros ou 10 decímetros cúbicos, lembrando aqui que 1 litro e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa, então 10 litros, 10 decímetros cúbicos, de material, e pesa cerca de 750 gramas. Uma obra, o balde foi cheio com areia e pesado, sendo que a balança apontou 17,25 quilos. Neste caso, qual a massa unitária da areia? Então, o exercício é de massa unitária. Com os dados do problema, a gente tem que chegar na massa unitária da areia. Então vamos lá, passo a passo. Então a gente tem um balde de 10 litros, ou 10 decímetros cúbicos, onde ele foi pesado, vazio, e esse peso deu 750 gramas. Tá? Então o balde vazio, 750 gramas. Esse balde foi cheio e pesado novamente. Na segunda pesagem dele, ele deu 17,25 gramas. Importante estar atento que é o seguinte, desses 17 quilos e 25 gramas,
750 gramas pertence ao balde, não é areia. Então, um ponto de atenção para nós. O que nós definimos na parte teórica? A gente sabe que é a massa unitária, né, que é esse símbolo aqui, o ρ, igual a massa sobre volume. Então, massa do material sobre volume. O que é massa? Massa é o material pesado. Quanto pesa o material que nós utilizamos na balança? Então, para definir a massa unitária, nós precisamos dessa fórmula aqui. Então, quanto que pesa o material? O material vai pesar quanto? 17,25 quilos, que foi a pesagem. Porém, desses 17,25, 750 gramas é do balde. Então, eu tenho que descontar o peso do recipiente para mim poder fazer a conta. Dividido por 10 decímetros cúbicos. Então, o volume é 10 decímetros cúbicos. Massa, 17,25 menos 0,75. E o volume está dado ali 10 decímetros cúbicos. Então, prosseguindo na conta, qual é o resultado? 17,25 menos 0,75, 16,5 quilos. Então, a massa da minha areia é 17,5 quilos. E qual é o volume? O volume é 10 decímetros cúbicos. Então, na fórmula lá em cima, olhando, ó, massa sobre volume, agora eu já tenho a massa sobre o volume. Então, basta fazer a operação aqui, 16,5 quilos dividido por 10, 1,5 quilos por decímetro cúbico. Então, esta é a massa, nossa massa unitária. Então, é bem simples, mas o importante é o conceito que a gente tem que ter. O que a gente pode falar com vocês para voltar lá no conceito que nós demos na aula passada? O que é este volume? É o volume do balde. É o material dentro do balde. Quanto que cabe aqui? O balde cheio, 10 litros, então ele cabe 10 decímetros cúbicos. Este é um volume que a gente chama de volume aparente. Não é um volume real, porque o volume real é como se eu tivesse somado grão por grão. Na areia eu tenho vazios, então esse volume que eu estou tratando aqui é um volume aparente. Toda vez que eu estiver falando em volume aparente, que eu usar um volume que não seja o volume real, eu vou estar falando de massa unitária, ou em alguns livros vem escrito massa aparente. A gente costuma usar o massa unitária. Então, primeiro exercício bem fácil. Ok? Podemos seguir, pessoal? Tudo bem? Tem dúvida aí? Bom, ok. Vamos para o segundo então aí. Segundo exercício. É uma padiola. Padiola é um caixote onde a gente mede as coisas na obra, né? Eu vou mostrar um desenho para vocês o que é uma padiola. Uma padiola de madeira pesa 54,7 quilos quando está cheia de areia. Então a informação aqui que ela cheia de areia, 54,7 quilos. Sabendo-se que a padiola mede 30 por 30 por 40 e vazia pesava 2,5 quilos, calcule a massa unitária. Mais um exercício aí de massa unitária. Tá? Então vamos lá. A padiola é um caixote que tem duas alças. Essas alças é para o operário, cada um segurar numa ponta, e você ia abastecer a sua betoneira para fazer a argamassa ou fazer concreto. Então, uma padiola cheia, ela foi pesada e pesou 54,7 quilos. Essa mesma padiola vazia, né, com essas dimensões, 30 centímetros, foi dada do problema. 30 por 30 por 40. 30 de largura, 30 de altura, 40 de comprimento. 40 centímetros. Essa mesma padiola vazia, foi pesada, deu 2,5 quilos. Então, ela cheia 54,7 e ela vazia 2,5. Ou seja,
Esse 54,7 quilos aqui não representa o peso do material, ele representa o peso do material mais a pá de obra. Então por isso que eu preciso saber quanto que ela pesa vazia para mim poder abater lá na fórmula. Então normalmente a gente dá a massa unitária, normalmente é uma unidade de massa, quilos por exemplo, unidade de quilos, gramas, toneladas, por uma unidade de volume, decímetro cúbico, metro cúbico, milímetro cúbico, centímetro cúbico. Então sempre vai ser uma unidade de massa sobre uma unidade de volume. Uma outra coisa que você já tem que estar em mente aí, o que é 30 centímetros? Já que eu quero dar a resposta em decímetro cúbico e a minha medida aqui está em centímetros, 30 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 3 decímetros. 40 centímetros é a mesma coisa que 4 decímetros. Então, vamos partir para a conta agora. A gente usa a mesma fórmula. A fórmula é a fórmula da massa unitária. Nós estamos fixando os nossos exercícios aí. Importante, pessoal, é interromper para poder tirar as dúvidas, tá? Porque eu não consigo ver a expressão de vocês, não sei se vocês estão entendendo ou não, mas nós também não temos pressa para poder fazer os exercícios, mas se ele interagir, eu vou seguindo, tá? Então, a nossa fórmula da massa unitária, a gente viu na parte conceitual, na aula passada, ela é massa sobre volume. Estou repetindo o primeiro exercício aqui, massa sobre volume. A massa, que massa que é essa? É a massa do material. Qual o volume? O volume do material. Então, qual que é a massa? A massa é os 54,7 quilos menos o 2,5 quilos da balança. Então, essa é a parte da massa. E o volume? Qual é o volume de uma caixa? É base, largura, comprimento, vezes altura. Então, a largura, 3 decímetros, altura, 3 decímetros, vezes 4 decímetros, que é da largura. Então, o 30 virou 3. Ó. A gente colocou aqui, ó, 3 centímetros é igual a 3 decímetros cúbicos. 3 decímetros, 40 centímetros, 4 decímetros. Fazendo as contas aí, a gente tem que a massa líquida do material, 52,2 quilos. Eu sempre tenho que trabalhar com a massa do material, a massa líquida, dividido por 36 decímetros cúbicos. O que é esse 36? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. Decímetro, 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 são 3 decímetros cúbicos. Então, 52,2 quilos dividido por 36, 1,45 quilos por decímetro cúbico. Então, essa é a massa unitária desta areia. Então, vocês percebam, o primeiro era areia, deu 1,50, o outro lá, esse está dando 1,45. Então, percebe que cada areia tem uma massa unitária diferente. E essa massa unitária, ela depende do volume que ela está colocada aqui, ou seja, do arranjo da areia dentro do caixote. Ela poderia estar mais compactada, menos compactada, por isso que a gente fala que é um volume aparente. O volume do caixote é um volume real aqui, ó, eu consigo medir. Porém, o que eu ponho lá dentro tem vazios. A areia lá dentro tem vazios. Então, é um volume aparente que nós estamos tratando aqui. Se é volume aparente, a massa vai ser unitária ou massa aparente, tá? Vamos então se não tem dúvida, nós vamos passar para o próximo exercício aí com vocês, ok? Tudo bem, pessoal? Pode seguir? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Então vamos para o exercício 3. Falamos do 1 e do 2 sobre massa unitária. A massa unitária é sempre o conceito do volume aparente, tá? Agora já é um exercício de massa específica, tá? Então a gente já mudou.
Não é massa unitária mais, é massa específica. Então vamos lá, um passo a passo. Ó. Uma amostra de 500 gramas de areia, que é o nosso agregado miúdo, foi colocado no frasco de Chapman. Esse seria um dos ensaios que a gente faria no laboratório, nós vamos fazer no laboratório. Então 500 gramas de areia foi colocado no frasco de Chapman para determinação de sua massa específica. O nível final do frasco, após a amostra ser colocada, foi de 428 ml ou 428 centímetros cúbicos. A pergunta é, qual a massa específica da areia? E tem um dado final aqui que é o nível inicial 200 ml. Vou explicar o ensaio para vocês entenderem. Passei um videozinho sobre esse ensaio para vocês na aula passada, mas vamos entender ele melhor aqui. Então, ó, uma amostra de 500 gramas de areia, então 500 gramas de areia, foi colocada num frasco de Chapman. Então, o frasco de Chapman é esse tubo aqui, ó, onde eu coloco a água aqui dentro primeiro, inicialmente, tá sem nada, ele vazia, eu encho ele de água até nessa medida inicial de 200. Então eu vou colocar a água aqui do zero até chegar na linha de 200 ml aqui. É o que o exercício está dando aqui. Ele não precisava de, como vocês não conhecem o ensaio, na verdade a rigor não precisava ter colocado que era os 200 ml, porque no padrão da norma, e vem escrito no próprio material, vou mostrar para vocês lá, aqui vai ter uma marquinha nesse equipamento de 200. Então a gente já vai encher sempre, o ensaio começa de 200 ml, eu não ponho nem mais nem menos. Então a gente coloca a água dentro desse frasco até os 200 e depois eu coloco com cuidado, eu coloco a areia aqui dentro. O que acontece? O nível da água estava nesse nível, ele começa a subir até parar aqui. A gente deixa a água descansar e faz a leitura. Essa leitura final aqui deu 428 ml no exercício. Então, o que é o volume? Lá, quando vocês estudaram lá no ensino médio, a gente, no estudo de empuxo, falava que tinha lá um exercício de vocês, provavelmente era o exercício da banheira, onde um corpo entra na banheira e a água que se desloca é igual ao volume do corpo que entrou. Então, o volume da areia que está aqui vai ser igual ao volume da água que deslocou. Esse volume da água que desloca, ele é exatamente o volume da areia. Então, não tem vazios aqui dentro, porque a água preencheu todos os vazios. Então, o volume que eu estou medindo é o volume real, é como se eu estivesse medindo grãozinho por grãozinho. Então, não estou mais falando de volume aparente, eu estou falando agora de volume real. E o que vai ser o volume? Vai ser o 428 menos o 200. É a água que deslocou. Ela saiu do zero, dela era 200, ela deslocou até o 428. Então o volume da água que desloca é igual ao volume do corpo que entrou dentro da água. Então é um ensaio que a gente mede o volume real dos materiais, da areia, e tem um ensaio, é o mesmo ensaio para o cimento. Então, qual que é a fórmula? A fórmula é parecida com a da massa unitária. Massa, aqui está escrito errado aqui, pessoal, vou corrigir. Ó. Massa específica vou corrigir. Massa específica, massa do material. O que é a massa do material? O que eu pesei. Né? Massa do material e volume real. O que é o volume real? É o volume que desloca. Não estou falando de volume aparente aqui. Então, qual que é a massa do meu material? 500 gramas. E o peso? Aí vocês podem perguntar, e o peso do frasco? Na verdade, nesse ensaio aqui, a gente bota o material, a gente pesa a vasilha, o vasilhame, né, o recipiente, e zera a balança com o recipiente em cima. Então, nesse ensaio aqui, eu estou desconsiderando. A leitura que vai dar vai ser já a leitura da massa do material. A gente chama de tara.
Quando eu zero a balança, por isso que eu não tenho o peso da vasilha aqui. Então, minha massa, 500 gramas, foi dada do exercício. 500 gramas do exercício. Qual que é o volume? Professor. Sim. Pois não? Cadê o fone? Espera aí só um minutinho. Deixa o colega que está chegando aí se abancar primeiro. Vamos ver quem que está chegando aí. Alguém vai ter que desligar o microfone aí. Quem perguntou? Pode falar. Volta lá na tela. Vamos voltar. A gente estava aqui. Pois não. É isso? É nesse ponto que você quer falar? Sim, só um momento. Pode continuar aí, professor. Esqueci o que era falar. Então vamos lá. Não tem problema Me não. atrapalha. Não tem problema não. Você vai, daqui a pouco surge a dúvida de novo, você pergunte. Então, voltando aqui, ó, vou voltar um passo aqui, ó, massa, o que é massa? 1500. O que é o volume? O volume é o 428 menos o 200. Então, aqui, ó, minha massa específica vai ser 500 gramas, dividido por 428 centímetros cúbicos menos 200 centímetros cúbicos. Então, essa conta aqui é 500 gramas, 428 menos 200, 228. Dando a sequência, 500 dividido por 228 dá 2,19 gramas por centímetro cúbico. Então você vê que a massa, nós fizemos massa unitária da areia e massa específica da areia. A massa específica sempre vai dar um valor maior do que a massa unitária, porque a massa unitária contém vazios, ela é dividida por um volume, o volume tem vazios, o vazio não pesa, tem ar. E aqui, quando a gente está medindo o volume real, a gente está considerando a massa total do material. Se eu estou dividindo a massa pelo volume real, esse número aqui sempre vai dar maior. A massa específica sempre é maior do que a massa unitária, falando do mesmo material. Ok? Vamos para o próximo. Então, eu lembrei. Sim. Quando o problema vier com o peso do recipiente, não vier especificando o peso do recipiente, então já vem com o peso real peso líquido. da amostra. Isso, vem o peso líquido. Nesse exercício aqui, normalmente eu faço esse exercício lá no laboratório junto com vocês. Aí o que acontece no laboratório? A gente pesa, deixa eu voltando aqui, a gente pesa a vasilha, ela vai dar tantas gramas lá, e a gente consegue zerar a balança com a vasilha em cima. Então é igual o prato do restaurante, quando a gente vai comer no self-service. Ele já tarou, né? A gente fala tarou a balança considerando o peso do prato. Então é zero aqui. Quando eu coloco isso aqui, vou lá zero, tem um botãozinho que a gente aperta na balança, ele zera. E quando eu tiro o peso, dá negativo. Quando eu boto o peso, ele zera de novo. Então, por isso que ele não tem o volume, o peso inicial, né? Para a gente diminuir um do outro. O ensaio é feito dessa maneira. Por isso que a gente fez dessa maneira aí. Para simular o que a gente faz no laboratório também. A gente vai repetir isso no laboratório. Breve estaremos juntos, se Deus quiser. Voltando aqui, massa específica. Toda vez que eu tratar de massa específica, eu tenho que tratar de volume real, tá? Então, uma coisa que vocês têm que massa específica, relacionem na mente aí, ó. Massa específica, volume real. Massa unitária, o volume vai ser um volume aparente. Vamos para o próximo aí. O quarto exercício. Vamos lá. A massa unitária de duas areias foi determinada em laboratório. A areia tipo A apresentou a massa unitária de 1,67 kg por decímetro cúbico e a areia B apresentou a massa unitária
de 1,71 quilos por decímetro cúbico. Também está errado aqui. Vou corrigir aqui, ó. Aqui tem 1 quilos aqui no começo, aqui, ó. Quilogramas por decímetro cúbico. 1,70. Ficou errado de novo. (1,71 quilos por decímetro cúbico). Aí é uma pergunta para a gente raciocinar aí, ó. Na sua opinião, qual dessas areias apresenta maior quantidade de vazio entre os grãos? Justifique a resposta. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Eu tenho 2 areias, onde eu tinha uma caixa que eu conhecia as medidas, eu sei o volume, coloquei a areia dentro e pesei massa sobre volume, me deu esse primeiro valor, areia A 1,67. Tá? Fiz a mesma coisa com a areia B. Peguei a areia, botei lá, fiz o rasamento da caixa, tem que ser niveladinho, igual está aqui, assim que a gente mede. Tem o volume da caixa, ela está toda cheia, massa sobre volume, tenho a massa unitária da areia B, que é 1,71. A pergunta é o seguinte: se é diferente a massa unitária e as duas são areia, por que uma é mais leve do que a outra? Por que uma tem 1,71 quilos por decímetro cúbico e a outra tem 1,67? Então, é para a gente pensar aí. Vamos lá. O peso, a massa unitária da areia A é 1,67, a massa unitária da areia B 1,71. São diferentes, as duas são areia. Por que uma é 1,67 ou 1,71? A pergunta: em sua opinião, qual destas areias apresenta maior quantidade de vazios? Então, justifique sua resposta. Na opinião de vocês aí, areia A ou areia B, qual das duas tem mais vazios? Sempre considerando lá massa sobre volume, é que chegou nesse valor. O volume é igual para as duas. O caixote, ó, o volume aparente é igual para as duas. O que está diferente das duas? Para dar diferente, se o volume é o mesmo, a diferença está na massa. As duas sendo areia, qual das duas tem número de vazios maior? Maior número de vazios? A B. A B, 1,71. Então, vamos Letra B. responder aí, ó. A princípio, tá? A princípio, para o mesmo volume, exemplo, 1 metro cúbico, tá? A areia com menor massa unitária teria maior número de vazios. Então, na verdade, teoricamente, seria a areia A, tá? Não a B. A B, ela está mais pesada, quer dizer que ela preencheu mais vazios. A areia A está mais leve, quer dizer que ela deixou mais vazios. A princípio, seria a areia A. Tá? Entretanto, se não sabemos a origem do material, o exercício não dá qual a origem e a sua granulometria, não há como fazer essa avaliação. Tá? Por que não? Se eu falasse aqui que essa areia ela era da mesma jazida e teria a mesma granulometria, aí sim, eu poderia afirmar com certeza que a areia A teria mais número de vazios, fazendo essa comparação. Se ela está mais leve, 1,67 é menor do que 1,71. Ou seja, a massa que variou, o volume é o mesmo, massa sobre volume. Então, a massa da B certamente é maior. Então, se a massa da B ela é maior, quer dizer que tem mais material. Se tem mais material, mais vazios foi preenchido. Então, ou seja, a letra A teria maior número de vazios. Ok? Conseguiram entender? No caso, a A ela é mais fina. Esse ácido é mais fina do que a B. Não é mais fina. Pois é, como eu não dei a granulometria, essa é a segunda parte da resposta aqui, ó. A gente não pode afirmar corretamente porque
No exercício, ela não foi dada qual que é a granulometria da areia, nem da A nem da B. Mas vamos supor que fosse a mesma areia. Tá? Em sendo a mesma areia, o que aconteceu na verdade? A areia A, ela tem mais vazios. Na verdade, quanto mais fina for a areia, menos vazio vai ter. Quanto mais grosso for a areia, mais vazios ela vai deixar. Mas não existe uma granulometria única na areia. A gente fez os exercícios granulométricos, tem várias granulometrias dentro da areia. Né? Então, ou seja, um grão maior, ele preenche o vazio, um grão menor entra dentro do grão maior, vai preenchendo os vazios. Então, a princípio, é dessa maneira que a gente tem que interpretar, tá? Ok? Consegui te responder? Ok, então. Vamos para o próximo exercício aí. Hoje a aula, nós vamos fixar em 10 exercícios. Na próxima aula a gente avança, tá? Próximo aí, ó. Para produzir determinado concreto, o responsável por uma obra determinou que seria usado 100 kg de areia cada vez que se abastecesse a betoneira. Como não há balança na obra, essa quantidade deve ser transformada em volume a ser colocada na betoneira com balde de 10 litros ou 10 decímetros cúbicos. Sabendo-se que a massa unitária da areia a ser utilizada é 1,66, quer dizer, a massa foi determinada no laboratório mediu a massa unitária, deu 1,66. E que esse número representa uma relação entre a massa e o volume aparente do material, determine aproximadamente quantos baldes de areia devem ser adicionados cada vez que se abasteça a betoneira. Então vamos lá, passo a passo aqui. Ó. Então, primeiro que ele está falando assim, para me produzir um concreto, cada vez que eu encher a betoneira, eu preciso de 100 kg de areia. Então, isso é uma determinação, só para fazer o concreto, eu tenho que pôr 100 kg dentro dessa betoneira, mais os outros materiais, mas nós não estamos falando só da areia. Então, eu não tenho como pesar, eu tenho a massa unitária. Então, se eu tenho a massa unitária e eu tenho um volume, eu consigo achar qual que é essa massa e o exercício pede quantos baldes eu vou precisar para poder encher essa areia, essa betoneira. Então, ou seja, com um baldinho de 10 litros, eu vou ter que fazer várias viagens aqui para mim poder encher essa betoneira com areia. E essa quantidade de baldes tem que dar 100 quilos. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que a massa unitária é 1,66 quilos por decímetro cúbico. Então, como a gente tem essa fórmula, né, a fórmula da massa unitária é massa sobre o volume aparente, a gente pode falar também que é o seguinte, vou repetir ela aqui, massa sobre volume. Eu só repeti a fórmula aqui, ó. Peguei a fórmula e botei aqui para poder escrever nessa linha. Ela é a mesma coisa, a massa unitária o exercício deu. O volume eu tenho, que é do balde, que é 10 decímetros cúbicos. Então, se eu tenho a massa unitária e eu tenho volume, de uma equação 3 incógnitas eu tenho duas, eu consigo determinar a terceira incógnita. Então, eu posso trocar aqui, ó, meu volume vai ser igual, então, a massa unitária vem para baixo e o volume vem para cima. Então, meu volume vai ser igual a massa dividido pela massa unitária. Então, 100 quilos, minha massa não é 100 quilos? 100 quilos. Minha massa unitária é 1,66? 1,66. Então, o meu volume total de 100 quilos de areia vai ser igual a quanto? Quilo eu corto com quilo. Meu volume vai ser igual a 100 dividido por 1,66. Esse 1,66, 100 por 1,66 vai dar 60,24 decímetros cúbicos. Então, meu volume 100 kg de areia tem 60,24 decímetros cúbicos. Então, se eu
se tudo tem 60 e eu vou carregar de 10 em 10, como é que eu vou descobrir que a pergunta aqui é a seguinte, ó, pergunta quantos baldes de areia devem ser adicionados. Então eu quero saber quantos baldes de areia. Quantidade de baldes. Então, número de baldes vai ser igual ao volume total, 60,24, dividido pelo volume do balde. Não é isso? Então, meu volume total, 60,24. Volume de um balde, 10. Então, o número de balde vai ser 60,24 dividido por 10. Decímetro corta com decímetro. Número de baldes, então, 60,24 baldes. Então, aproximadamente 61 baldes. Então, para mim preencher com 100 kg de areia dentro da minha betoneira, eu preciso de encher 61 baldes e transportar para dar esse volume total. Por que esse exercício é assim? Porque, na verdade, quando a gente determina o traço do concreto ou o traço da argamassa, a gente determina ele em massa. Tantos quilos de cimento, tantos quilos de areia, tantos quilos para o concreto, tantos quilos de brita e tantos quilos de água. Só que na obra... Sim. Mas 60 dividido por 10 não é 6? É 6, tem razão. 60, 24, 6 baldes. Então a cada 61 baldes? Não, pois é, está errado. Boa observação aí. Vamos corrigir aqui, ó. 60,024. Não é isso? Então, aproximadamente 6,24, professor. 6,024. Não é? É, isso tá certo. 6,024? É. Então, realmente foi boa observação aí. 6 baldes e quarto. 6 baldes um pouquinho. Então, 6 baldes aproximadamente corresponde a 100 kg de areia. Tá? Na vida prática é assim que funciona. A gente determina um traço em massa, porque as unidades que a gente tem no laboratório definem tudo em quilos por volume real, volume aparente. E na obra eu não tenho como pesar. Tá? Tudo bem? Pode ir para o próximo? Ok. Por isso que é importante acompanhar aí, porque pode ter algum erro de cálculo aí, igual teve. 6,024, 6 baldes. Próximo exercício, então. Professor, Sim. mas como passou um pouquinho de 6, seria mais de 6, né? Mais de 6. Para chegar aos 100 quilos. Para chegar é mais de 6. Mas 0,24 vai dar muito pouquinho, né? Aproximadamente 6. Né? 0,24 dividido por 10, você vai ver quanto vai dar, menos de 1 litro. Tá? Não teria prejuízo para o volume total aí. Se botar 7 é melhor, tá mais próximo de 6 do que do 7. Entendeu? Mas 7 passaria, né? 100. Passaria de 100. E aí, pela sua quantidade de cimento, você estaria tirando resistência, porque o que dá resistência é o cimento. Vocês vão aprender isso lá no concreto, que a base da resistência da argamassa e do concreto é o cimento. Aí vai gerar um volume. Se você botar mais do que você previu, o seu cimento vai estar diluído pelo esse total. Mas aí a parte de concreto vai ser no próximo semestre que a gente vai falar. Vamos para o sexto aí. Vão acompanhando aí as contas aí, que já errei 2 vezes aí. Uma amostra de areia, próximo aí, ó. Agora é um exercício de umidade. Então nós fizemos exercício de massa unitária, fizemos exercício de massa específica, falamos de volume aparente, falamos de volume real. Agora nós vamos tratar de umidade. Então vamos lá, uma amostra de areia. O colega que está com o microfone ligado aí, eu vou pedir para desligar aí. Depois a gente olha na pergunta, habilita de novo. Então vamos lá. Uma amostra de areia úmida foi levada a uma estufa, onde permaneceu por 24 horas, a fim de se determinar o teor de umidade presente.
Antes de ser colocada na estufa, a amostra apresentou peso líquido de 453 gramas. Ó, já deu o peso líquido, então já descontou o peso da vasilha. Após ser retirada, o seu peso líquido era 429 gramas. Então, de novo, também já descontada a vasilha. O peso líquido é o peso só do material. Qual era o teor de umidade apresentado? Então, agora nós vamos falar de umidade. Bom, a gente viu lá, quando a gente estudou na semana passada a parte teórica da umidade, a gente definiu essa fórmula lá. O que é umidade? É o peso. A umidade, basicamente, é o peso da água dividido pela massa seca do material. Serve para qualquer material, tá? Madeira, areia, cimento, pedra. Quando a gente quer medir a umidade de alguma coisa, sempre vai ser o peso da água que contém naquele material dividido pelo peso seco dele. Isso vai me dar um percentual de umidade. O que também a gente chama de peso da água? É o peso do material úmido menos o peso do material seco. Se eu tinha um material que estava úmido e eu sequei, o que ele perdeu? Perdeu foi a água. Então a diferença dos dois é o peso da água que estava nele. Então a umidade é definida dessa maneira. Eu posso usar, se eu tiver o peso da água contida, eu já venho aqui. Se eu não tiver, e tiver a massa úmida e a massa seca, eu vou na fórmula de cima. E ela é dada em percentual. 10%, 5%, 3%. É importante a gente medir a umidade do material, no caso dos agregados, porque tanto na argamassa quanto no concreto, o fator determinante também, um dos fatores que gera a resistência é a reação química com a água. Porém, a água no concreto, ela parte da água da mistura, só 12% da água da mistura que faz a reação química. O restante todo, quando secar, vai evaporar. E quando a água evapora, ficam os poros. Quanto mais poros ficar, mais frágil vai ser minha argamassa e meu concreto. Então, saber qual a quantidade de água na areia é muito importante, porque aquela água que está na areia interfere na minha resistência do concreto. Então vamos ao exercício, na verdade. Vamos lá. Então peguei uma amostra no laboratório de areia, coloquei numa vasilha, pesei a vasilha e a amostra líquida, somente a areia úmida, tá? Fui lá no pátio, a areia estava lá, natural, peguei a areia, pesei, 453 gramas. Peguei essa areia e levei ela para a estufa. Botei dentro de uma estufa e ela ficou lá durante 24 horas, secando, a 100 graus Celsius. Depois, o que eu fiz? No dia seguinte, fui lá, peguei essa amostra e pesei de novo. Ela pesou 429 gramas. Inicialmente tinha 453, depois 429. O que aconteceu? A água que estava presente evaporou. Então agora eu tenho o peso somente do material seco, não tem mais nada envolvido. Só está o material, a água está evaporada. Então não tem interferência da água aqui. Então o que é a minha umidade? A umidade, usando a fórmula primeira, essa primeira fórmula, massa úmida, 453. Depois eu levei na estufa, pesei de novo, massa seca, 429. Dividido pela massa seca, vezes 100. Minha umidade, então, 453 menos 429, 24 gramas. Façam as contas aí para ver se eu não estou errando. Dividido por 429 vezes 100, 24 dividido por 429 dá 0,0559. Vezes 100, minha umidade então é 5,59%. O que significa isso? Significa que nesta areia aqui, ó, eu tenho 5,59% do peso é água, não é areia. Então, está presente água nessa proporção de 5,59% dentro desta areia. Isso é um fator importante para a gente definir nossa argamassa e nosso concreto, saber qual a quantidade de água que está presente na areia.
que aí a gente vai adicionar somente o que faltar, ok? Então esse é o exercício da umidade. E esse ensaio também a gente consegue fazer no laboratório, é bem simples. Próximo exercício aí. O teor de umidade de uma amostra de areia foi determinado pelo método expedito da frigideira. Já não estou usando o método da estufa mais, estou usando o método da frigideira. A amostra úmida foi colocada dentro de uma frigideira que pesava 152 gramas e com a amostra passou a pesar 332. Frigideira vazia 152, com a amostra 332. Após secagem no fogareiro, a frigideira com a amostra passou a pesar 318. Ela estava 332, passou a pesar 318. O que aconteceu? A água evaporou. Então, qual o teor de umidade presente nesta amostra? Então, vamos lá. O exercício passo a passo dele. Então, uma frigideira, eu pesei ela vazia, 152 gramas. Está escrito aqui, ó. Uma frigideira que pesava 152 gramas. Pesei ela vazia. Depois eu fui lá, coloquei material nela e pesei novamente. Botei areia úmida lá e pesei. Passou a pesar 332 gramas. Peguei a frigideira, levei no fogo lá por 15 minutos para poder secar a água que estava aqui e a água evapora. Eu vou obter um material seco. Peso novamente 318 gramas. Que é o que o exercício falou aqui, ó. A amostra passou a pesar, depois de passar pelo fogareiro, passou a pesar 318 gramas. Então, a fórmula, o método de medir a umidade mudou, a fórmula não muda, tá? É claro que, aí mostrando para vocês, o método da frigideira não é o mais eficiente, mas é o recurso que tem em obras, por exemplo, no interior, obra de estrada, você não tem uma estufa, não tem um laboratório para você carregar uma estufa, a gente não tem estufa em obra, mas aí você acaba lançando mão do método da frigideira. Então, o que é umidade? Umidade não é massa úmida menos massa seca? Dividido pela massa seca? Massa úmida eu tenho? Tenho. Que é quando eu pesei ela aqui. É o 332 menos a frigideira, que pesa 152. E a massa seca? Tenho? Tenho também. É o 318 menos o peso da frigideira, 152. Então, se eu tenho eles todos, vamos para a fórmula. Massa úmida, 332 menos o peso da frigideira, 152, menos massa seca, 318 menos o peso da frigideira. O peso da frigideira não altera porque eu levei no fogo, 152 gramas. Dividido pela massa seca. O que é a massa seca? A massa seca é o 318 menos o peso da frigideira, 152. Então, fazendo essa conta, 332 menos 152 dá 180. 318 menos 152, 166. Dividido por 318 menos 152, que é 166 também. Então, minha umidade, 180 menos 166, 14 gramas. Dividido por 166 vezes 100, 0,0843 vezes 100, dá 8,43%. Então, pelo método da estufa e pelo método da frigideira, a gente conseguiu determinar qual que é a umidade desta areia. Repetindo para vocês, para fixar a teoria, essa umidade ela é importante porque quando eu for fazer meu concreto, eu preciso saber qual que é a água que eu vou adicionar além da água que está na areia. Eu não posso ter água demais, eu tenho que ter a água necessária para a reação química e para a mistura. Se eu colocar água de menos, eu não consigo fazer a mistura e talvez não consiga fazer as reações químicas. Se eu colocar... Sim. Se tiver muita areia, aí eu pegar uma amostra que tem uma certa quantidade de água, mas do outro lado tiver menos quantidade de água. Como é que faz? Tem que fazer duas amostras, duas
Na prática, você está falando assim, você tem dois montes de areia, e vai usar as duas? Ou no mesmo monte tem areia úmida em pontos diferentes? É isso que você está falando? Sim, pode ser que a mesma areia apresente quantidade diferente de água, né? Isso pode acontecer. Na vida prática, a areia que está mais na superfície, a areia tem uma capacidade de absorver água muito grande. Então, na verdade, vamos supor que choveu. Então, ela vai saturar toda aquela areia. Aí você vai lá, vai medir a água, mais ou menos logo após a chuva, está homogênea. Mas aí bateu o sol e foi secando, e vai secando por partes. Não seca tudo de uma vez. Aquela que estava saturada, ela tinha 60% de água, agora secou, vai passar para 10%. O que eu tenho que fazer? Eu não posso medir nas laterais, na superfície. Eu tenho que tirar a medida da minha umidade média, mais ou menos no meio do monte. Eu tenho que tirar um pouco da areia e pegar no meio do monte, não na superfície. Vai estar mais homogêneo, entendeu? Porque a água desce por gravidade e ela vai descendo ao mesmo tempo. Então ela é meio que homogênea, mas na superfície não é, mas internamente ela é mais homogênea. E o ensaio, naturalmente, a gente não pode fazer um ensaio só. Eu tenho que fazer 2, 3 ensaios para me ver se eu estou acertando. Um ensaio só, uma análise só, não representa nada. Eu tenho que fazer várias análises, descarto aquela que eu acho que está errada e faço a média daquelas que eu considero que está correta. Respondi para você? Consegui responder? Sim, obrigado. Então vamos para o penúltimo exercício aí. Antepenúltimo, na verdade. São 10 exercícios, nós vamos fazer hoje. Uma cápsula metálica pesando 221 gramas foi cheia com areia úmida e passou a pesar 286 gramas. Então a cápsula 221, ela com areia úmida 286. A cápsula com areia foi levada a uma estufa, na qual permaneceu 24 horas a 100 graus Celsius e após ser retirada estava pesando 281. Quantas gramas de água estavam presentes na amostra da areia? Agora eu não quero saber a umidade. Eu quero saber quantas gramas de água. Quanto de água que eu tinha? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. Qual era o teor de umidade presente na areia? Então, quero saber qual que é a umidade. Tem mais uma pergunta. Em 100 kg de areia, com o teor de umidade calculado, esse teor de umidade que a gente vai calcular aqui. Em 100 kg de areia, quantos quilos de água estão incorporados no material? Em 100 kg de areia, quanto de água que eu vou ter? Então, vamos nós aí. Um recipiente, eu tenho lá uma vasilha metálica, pesei 221 gramas, estava vazia. Esse mesmo material, eu coloquei areia úmida nela. Pesei de novo, 286 gramas. Levei na estufa e 24 horas depois tirei da estufa, toda a água foi seca. Então minha areia foi evaporada, minha areia está seca, ausente de água, então eu tenho que pesar imediatamente. Não posso deixar para pesar no dia seguinte, porque senão ela absorve a umidade que tem no ar. Então eu tiro da estufa e levo para pesar. Peso de novo 281 gramas. Então eu tenho o peso úmido e o peso seco. Não é isso? Primeira pergunta. Quantas gramas de água estavam presentes na amostra da areia? Então, a gente mostrou na fórmula para vocês lá na teoria que a massa de água, e falando no exercício anterior também, que a massa de água... 5. Sim? 5 gramas. Pois é, vou fazer a conta aqui. Então, a massa de água é igual a quanto? A massa úmida menos a massa seca. Lembrando que aqui eu tenho o peso da vasilha, que não foi descontado. Então, MW é o peso da água, MH é a massa úmida da areia, que é essa massa aqui, e MS é a massa seca. A massa úmida,
é o 286 menos o peso da vasilha. Então, 286 menos 221. A massa seca, 281 menos 221. 281 menos o peso da vasilha. Minha massa seca é 65 menos 65, essa primeira parcela aqui, 60, essa segunda parcela. 65 menos 5, repetir aqui, 5 gramas. Então, a primeira pergunta está respondida. Quantas gramas de água estavam presentes na amostra da areia? Nesta amostra, eu tinha 5 gramas de água. Ok? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual era o teor de umidade presente na areia? Então, o que é a minha umidade? Massa úmida menos massa seca, só que é o peso da água. A gente já tinha calculado no exercício anterior, dividido pela massa seca. Então, minha umidade vai ser igual peso da água na amostra, 5 gramas. A gente calculou na etapa anterior. Massa seca é o 281 menos o peso da vasilha, 221, vezes 100. Minha umidade, então, vai ser 281 menos 221, 60. 5 gramas dividido por 60. Minha umidade, então, vai dar 0,0833 vezes 100. Minha umidade é 8,33%. Então, respondi a segunda pergunta. A primeira era quanto de água eu tinha. A segunda é qual é a umidade. 5 gramas de água corresponde a quantos por cento de umidade? Acabei de calcular, 8,33%. Aí agora, por que a gente faz tudo? Por causa de um problema igual a esse aqui, ó. Em 100 kg de areia, com teor de umidade calculado, quantos quilos de água? Eu preciso saber, em 100 kg de areia, quanto de água que eu tenho ali. Então, próxima etapa é essa. Em 100 gramas de areia, com teor de umidade calculado, quantos quilos de água estão incorporados no material? Então, agora não é a amostra. Eu fiz a amostra no laboratório e lá no meu pátio, onde eu vou trabalhar, no pátio da usina de concreto, eu tenho um monte de areia lá que eu sei que tem 100 quilos. Quanto de água que tem aqui? Então, massa úmida, a fórmula não muda. A umidade é a massa úmida menos massa seca. Massa úmida menos massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. A umidade eu tenho. A gente calculou no exercício anterior, na etapa anterior, 5%. A massa úmida eu tenho, que é o total de areia que está lá no meu pátio, 100 quilos. O que eu não tenho é a massa seca. Então, eu vou ter que calcular qual que é a massa seca desse material. Então, botando na fórmula, eu tenho que 5% é a umidade, menos a massa úmida, 100 quilos, menos a massa seca, eu não sei qual que é, dividido pela massa seca, que eu não sei qual que é, vai dar 100, vezes 100. Então, o 100 que está aqui multiplicando, vou passar ele para cá dividindo. Então, 5 dividido por 100 é igual a 100, mantive a segunda expressão. 100 quilos menos massa seca, dividido pela massa seca. 5 dividido por 100, 0,05. Que é igual a 100 quilos menos massa seca vezes massa seca. Massa seca está aqui dividindo, eu vou passar ela para cá multiplicando. Então, massa seca vezes 0,05 é igual a 100 quilos menos ms. A massa seca estava aqui e veio para cá. E eu estou atrás da massa seca, então eu vou isolar o termo da massa seca aqui. Então, 0,05, essa massa seca estava aqui diminuindo, eu venho para cá somando. 0,05 massa seca mais massa seca igual a 100. 0,05 mais 1, que está aqui escondido, vai dar 1,05 ms, que é igual a 100. 1,05 está aqui multiplicando, eu passo para cá dividindo. 100 quilos dividido por 1,05, eu tenho de massa seca, eu tenho 95,238 gramas. Mas não é esse que o exercício pediu, ele não pediu a massa seca, ele quer saber
quantos quilos de água estão incorporados no material. Então, se eu tinha 100 e aí ela seca, úmida, ela tinha 100 quilos e ela seca tem 95, a diferença dos dois vai me dar a quantidade de água. Minha quantidade de água, então, vai ser igual massa úmida menos massa seca. O que é minha massa úmida? É os 100 quilos. É o meu material que está lá no pátio. Menos a massa seca. Acabamos de calcular aqui, 95,238. Então, eu tenho em 100 quilos de areia, 5% de umidade, eu tenho 4,762 quilos de água. É muito comum, gente, o pessoal pegar a massa úmida e a gente fala a umidade. A umidade é sempre importante vocês saberem. A umidade ela é calculada em cima da massa seca. O erro mais comum que o pessoal comete é pegar a massa úmida e multiplicar por 5% e querer dar a resposta aqui. Se eu multiplicar 100% vezes 5%, 100 vezes 5%, vai me dar 5 quilos. Mas na verdade não é isso, é 4,7 quilos. Então, sempre lembrando, a umidade é calculada em cima da massa seca. Quantos quilos de água eu tenho sobre a massa seca? Eu não faço a conta sobre a massa úmida. Tá? Então, esse foi o exercício número 8. Ok? Tudo bem? Então, vamos para o próximo aí. 9. Agora, vamos fazer a massa unitária da brita. Um balde com capacidade de 12 metros cúbicos, de 12 decímetros cúbicos, pesa aproximadamente 780 gramas. Quando cheio de brita, este mesmo balde pesa aproximadamente 17,9 gramas. Qual a massa unitária da brita? Então, voltamos no exercício da massa unitária. Massa unitária, lembrando, sempre é sobre um volume aparente. Vamos lá, então eu tenho um balde de 12 decímetros cúbicos. Pesei o balde vazio, ele pesou 780 gramas. Esse mesmo balde, cheio de brita, pesei 17,9 gramas. Então, qual que é a massa unitária dele? Massa unitária é igual da areia, não muda. Não é porque mudou o material que vai mudar o cálculo. O cálculo sempre é o mesmo. Massa unitária é massa sobre volume. Massa do material, a massa líquida do material sobre o volume aparente desse material. O volume aparente é o volume do balde, mas como tem brita aqui dentro, tem vazios. Então, eu estou calculando massa unitária. Então, minha massa unitária então vai ser meu peso do balde com a brita, 17,9 quilogramas, pesei aqui o balde, menos o balde vazio, 0,780 gramas. Então, minha massa líquida é o 17,9 menos os 780 que a gente pesou aqui. Dividido pelo volume do balde. O exercício deu o volume do balde, 12 decímetros cúbicos. Então, 17,9 menos 0,780 dá 17,12 quilos. Dividido por 12 decímetros cúbicos. Essa conta aqui vai dar 1,43 quilos por decímetro cúbico. Eu passei direto aqui, ninguém questionou. Aqui está 780 e aqui eu coloquei 0,780. Então a diferença está aqui, ó, que aqui foi medido em gramas. Eu não posso diminuir 780 gramas de 17 quilos. Na conta na matemática eu tenho que diminuir, ou eu transformo tudo em gramas ou tudo em quilo. Normalmente a gente transforma tudo em quilo. Então 17,9 menos 0,780 quilos, tá? Dá 17,12 quilos. Dividir por 12 decímetro cúbico dá 1,43 quilos por decímetro cúbico. Esses valores da massa unitária, massa específica, eles são muito importantes na hora que a gente vai calcular, fazer a compra do material. Quando eu compro pelo volume aparente
e para me dimensionar o meu concreto. Quando eu dimensiono meu concreto, eu dimensiono pelo volume real do aplicado. Então eu tenho que saber essas duas, porque na hora que eu faço a conta do concreto, eu uso o volume real. Quando eu vou comprar os materiais, o volume que vem para mim é um volume aparente. Então, por último, Professor, sim, pode falar. tem como o senhor dar uma repetida em massa específica, porque eu não consegui pegar ainda Tem sim. a diferença de massa unitária para massa específica. Então, eu vou tentar explicar um pouco melhor. Imagina assim, ó, o balde estava vazio e eu enchi ele de brita. Tudo bem, né? Até aí. O que acontece aqui, ó? Quando eu encho um balde de brita? Não vai ficar cheio de vazios ali dentro? Porque a brita ela não consegue encaixar uma na outra 100%. Ela vai, né, vai acunhando uma na outra, mas sempre vai ter um vazio. Vamos imaginar o da brita, acontece a mesma coisa para a areia, mas a brita, como ela é maior, a gente consegue ver mais fácil. Então tem vazios ali. Então, na verdade, esse volume que eu estou medindo aqui, ó, é um volume aparente. Se eu encher esse balde de água, vai dar 12 decímetros cúbicos de volume real, porque dentro da água não tem vazios. Mas quando eu encho ele de brita, tem vazios. Então, esse volume que eu estou medindo aqui não é um volume real, é um volume aparente, porque eu não consigo, no balde, medir o volume real. Eu só consigo medir o volume aparente para materiais secos. Os líquidos não, material seco. Então, se é um volume real, aparente, eu estou tratando de massa unitária. Agora, no exercício, e como que eu descubro qual que é o volume real da brita aqui? Aí eu tenho que fazer um ensaio do Chapman ou um outro, outro recipiente graduado para mim poder calcular o volume real da brita e o volume real da areia. Eu vou... No caso, então, a massa unitária, ela utiliza dos vazios que tem entre tanto os grãos ou os agregados. Isso. Já a massa específica, ela diferencia tanto líquido quanto sólido quanto gasoso, no caso. Não, para as gases é diferente, mas o líquido a massa específica do líquido eu posso falar, porque o volume do líquido ele sempre é real, eu não tenho vazio dentro do líquido, né? Então, mas aí qual que é o volume dessa brita aqui? Se eu conseguisse derreter toda essa brita aqui e juntasse e não ter vazio, ia dar um volume menor do que está dentro do balde, concorda? Sim, por causa do espaço. Do espaço, então. Quando eu estou calculando com o espaço, aquele volume não é real, é um volume aparente. Então, quando ele é um volume aparente, eu estou tratando de massa unitária ou massa aparente. Tem livro que chama de massa aparente. A maioria vem escrito massa unitária. Tudo bem? E quando Aí, no caso, se eu tivesse, em vez de ele pedir massa unitária e se ele pedisse massa específica, como seria feito? Bom, eu teria que ter os dados de laboratório. Vamos voltar lá no... Vou tentar voltar aqui. Para mim, na massa específica, eu tenho que fazer um ensaio onde eu vou descobrir o volume real. Eu preciso descobrir o volume real. Ó, o volume real aqui da areia, nesse caso aqui, quando a gente estudou lá no científico, a matéria de vocês lá no científico, falava do empuxo, não sei se vocês lembram disso. Mas o empuxo o que é? A gente coloca um corpo dentro da água e a água se desloca. Se você encher uma banheira até no limite e entrar dentro da banheira, a água vai entornar, não vai? Então é o deslocamento da água. Esse deslocamento de água, ele é igual ao volume do corpo que está dentro dele. Então, se eu botar uma bola dentro da água e conseguir medir toda a água que saiu, aquela água que saiu é exatamente o volume da bola. Esse ensaio aqui faz isso. Ó. Quando eu boto areia aqui dentro, primeiro eu encho ele de água,
Depois eu venho e preencho com areia. A água estava no limite 200 e ela vai deslocar, vai lá para 428, por exemplo, no caso desse exercício aqui. Então, esse valor, e a água, tem água que tudo, dentro dos vazios. Onde era vazio, areia úmida ou areia seca, era vazio, a água preencheu. Então o que desloca é o volume real dela. Então eu tenho que, quando eu pedir massa específica, eu tenho que te dar um volume real. Ok? Entendi. No aparente não, o aparente é o volume que você mediu. Tá, entendi, pessoal. Tudo bem? Uhum. Então vamos lá, pois. Oi, pode falar. E aí, professor? Sim. No exercício 8, o senhor falou que calcula a quantidade de água em cima da massa seca. Eu não entendi porque a massa seca não tem água. Não. É só a massa úmida. Não falei o volume de água. Eu falei a umidade. Olha lá, vamos lá na fórmula. De qualquer material, é onde o pessoal faz confusão, é isso. Ó. Vamos pegar na fórmula aqui, certinho. Ó, tá vendo na tela aí, né? Ó, a fórmula da umidade é essa aqui, ó. Massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca. A umidade, a relação dela é sempre quantos por cento do material úmido eu tenho sobre o material seco. Não é que ele está seco. Mas o importante no dimensionamento do concreto e da argamassa é eu saber qual é a real quantidade de areia. Porque lá no monte eu não tenho só areia, tem areia e tem água. Aquela água que está lá dentro, ela é importante para mim. Eu não tenho como secar aquela areia toda lá no pátio, a gente não seca. Eu tenho que saber quanto de água que eu tenho dentro dela. Vou fazer meu concreto lá, na usina de concreto. Normalmente o material, ele está... normalmente não. Ele está no tempo, né? Fica aberto, sujeito a chuva, sujeito a sol. O que está variando ali? A umidade. E eu não tenho como secar a areia. Mas quando eu defino meus traços de concreto, quando eu falo lá que para o meu concreto eu preciso de 200 kg de areia, eu estou falando de 200 kg de areia seca, mas eu não tenho como secar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quanto de água eu tenho na areia e quanto de área, qual que seria minha parcela seca da água. É isso que eu falei para vocês. Ok? Ok. Tá? Então vamos lá no o 10º exercício e o último aí pra gente falar sobre o trabalho. Vamos lá. Então nós terminamos esse exercício do balde aqui, que a gente calculou a massa unitária, o volume é um volume aparente. No caso da brita, por exemplo, a umidade interfere muito pouco no volume real dela, porque é só uma água superficial, no volume do concreto não faz muita diferença, mas eu preciso saber. Então vamos no 10º exercício aí. Uma padiola de madeira, cujas medidas são 35 por 35 por 45, pesa 78,3 kg quando está cheia, de uma brita denominada brita A, e 80,1 kg quando está cheia de uma brita denominada B. Sabendo que a padiola vazia pesa 3,8 kg, calcule a massa unitária das duas britas. Então vamos calcular a massa unitária. Baseado no cálculo, indique qual das duas britas apresenta maior índice de vazio. A mesma coisa que a gente fez para a areia lá em cima, nós vamos falar da brita aqui agora. Então eu tenho uma padiola, onde eu pesei ela vazia, deu 3,8 kg. Tá? As medidas da padiola. Na areia A, na brita A, eu pesei novamente, ela pesou 78,3 kg. Na areia B, na brita B,
ela pesou 80,1 quilos. A padiola é a mesma, mesmo tamanho, mesma medida, a 78,3, a B 80,1. Então, primeiro passo, vamos calcular qual que é a massa unitária dessa areia. Então vamos lá. Vamos calcular para o A. Botei o Azinho aqui para indicar que é areia A. Então a massa unitária é massa sobre volume. Isso aí a gente já está sabendo. Massa unitária, massa e volume. Volume aparente. Brita está cheia de vazios, então o volume que eu estou medindo não é o volume real, é um volume aparente. Então, quanto que pesou minha areia A? 78,3, está aqui, 78,3 quilos, menos padiola vazia, 3,8 quilos, dividido pelo seu volume. Qual é o volume do caixote da padiola? É a largura vezes o comprimento vezes a altura. Então tem largura 0,35, aqui eu já estou calculando quilos por metro cúbico. 0,35 metros vezes 0,35 metros vezes 0,45 metros. Então, meu peso, minha massa unitária da areia é 78,3 menos 3,8, 74,5. Pessoal, Sim. mas geralmente não usa decímetro cúbico? Não, você pode usar. Quando eu estou no laboratório, normalmente as medidas são dadas em quilos por decímetro cúbico. Na obra eu não tenho como medir em decímetro cúbico. A obra não está acostumada a medir. Então, quando eu estou tratando da obra, a gente faz ele por metro cúbico. Que na vida prática, lá na obra, é tudo medido em metro cúbico, né? Tá? Agora, o exercício também não está falando para fazer em decímetro cúbico ou em metro cúbico. Se não falar nada, a resposta que sair, seja ela em metro cúbico ou decímetro cúbico, ela vai estar correta. Entendeu? Você pode calcular de várias maneiras. O importante é saber qual a unidade que você está calculando. Então essa conta aqui ela vai dar 1.351 quilos por metro cúbico. Então, minha massa unitária da brita, 1.351 quilos por metro cúbico. Se fosse em decímetro, ia dar 1,35 quilos por decímetro cúbico. Tá? Se eu fosse calcular aqui em decímetros, esse aqui ia dar aqui para vocês. Para me passar isso aqui para decímetro, eu multiplico por 10 a menos 3, a vírgula vai vir para cá, e aqui vai ficar quilos por decímetro cúbico. Então, 1.351,47 quilos por metro cúbico é a mesma coisa que 1,35 quilos por decímetro cúbico. Posso usar da mesma maneira. Se o exercício não te obrigar a fazer, se você der a resposta em decímetro cúbico, vai estar correto também. Porque em cada momento, na prática, vocês vão perceber isso. Em alguns momentos é melhor eu ter o valor em decímetro cúbico, em outros momentos é melhor eu ter ele em metro cúbico. Tá? Mas não tem o certo e o errado para isso não. Agora, a pergunta, vamos fazer agora a massa para a brita B. A mesma coisa, massa sobre volume. Minha massa da brita B deu 80,1, menos o 3,8 da padiola, 3,8 quilos, dividido pelo seu volume. Então, 0,35 vezes 0,35 vezes 0,45 vai dar 0,055125. 80,1 menos 3,8, 76,3. Essa divisão aqui vai dar 1.384,12 quilos por metro cúbico.
Se fosse em decímetros, ia dar 1,38 quilos por decímetro cúbico. Então, fiz a conta da massa unitária da brita A e da brita B. Mas tem mais uma pergunta a ser respondida aí. Vamos lá. Massa unitária da brita A, massa unitária da brita B. É o que a gente calculou. Aí ele, baseado no cálculo, nessa quantidade que a gente fez o cálculo aí agora, indique qual das duas britas apresenta maior índice de vazio. Qual das duas tem mais vazio? A brita A. A brita A, justamente. A que tiver mais leve vai estar com mais vazios, tá? Então, mas só que a resposta é mais ou menos sempre como o exercício nem sempre tem os dados todos, tá? Então a resposta que eu daria seria essa aqui, ó. Considerando que as duas britas têm a mesma constituição mineralógica, que o exercício não falou se tem ou se não tem, e vindas da mesma jazida, ou seja, está vindo da mesma pedreira, podemos afirmar que a brita A tem maior número de vazios. Neste caso, a diferença estaria na distribuição granulométrica. Sem essa consideração, não poderíamos fazer tal afirmação. Tá? Eu estou considerando que elas são da mesma origem. Porque eu posso ter mesma granulometria se for a constituição mineralógica delas. Se, por exemplo, se uma brita for brita que é o que a gente tem em Brasília, que é o diabásio. E eu tenho uma brita no estado de São Paulo que a origem é o basalto é mais pesado que a diabase. Então eu teria com a mesma granulometria massas unitárias diferentes. Mas considerando que a brita, elas vieram do mesmo local, a brita A seria a que tem maior índice de vazios. Ok? Conseguiram compreender o raciocínio? Bom, vamos falar agora do trabalho que vocês vão ter que apresentar para a semana que vem. De exercício, pessoal, se tiver dúvida, a gente pode aqui continuar. Mas eu preparei 10 exercícios para vocês repetirem aí os exercícios. Tá? Eu vou postar de novo lá porque eu fiz umas contas erradas aí, né? Então eu vou recolocar esse material lá. Mas o que eu queria passar para vocês agora? O que vocês vão apresentar para a próxima aula? Valendo a chamada de hoje aí, ó. Vocês vão responder, fazer uma pesquisa e responder esses questionamentos aí, ó. Que tipo de rochas são usualmente utilizados para a produção de agregados para concreto? Então, qual que é a origem dessa rocha? Então, tem lá várias, tá? Aí vocês vão pesquisar e colocar aí. Falei duas aqui agora há pouco. Defina agregado graúdo e agregado miúdo. O que é um agregado graúdo? O que é um agregado miúdo? Vocês vão pesquisar. A gente já falou isso na sala, tem no nosso material. Continuem pesquisando e dê a definição de agregado graúdo e agregado miúdo. Que se entende por peneiras da série normal e peneiras da série intermediária. Lembra lá nos exercícios que nós fizemos? Tinha a série normal e a série intermediária. O que é cada uma? O que vocês entendem que é cada uma? Tá? O que significa uma rocha friável? Vocês vão pesquisar. O que é uma rocha friável? As rochas friáveis eu não posso utilizar no concreto, eu já estou falando isso para vocês. Mas o que é uma rocha friável? Vocês vão pesquisar. O que é e como influencia o material pulverulento, porventura presente na areia e na brita. Então eu tenho uma brita, a gente viu na teoria dos agregados, que eu tenho um percentual de material pulverulento. O material pulverulento é aquele que vai passar nas peneiras, a menor peneira que é a 0,15, abaixo da peneira 0,15 a gente vai considerar que é um material pulverulento. E eu tenho um percentual que eu posso aceitar que tenha, para mim fazer minha argamassa e fazer meu concreto, tanto na areia quanto na brita.
que vocês vão pesquisar? Qual que é a influência desse material pulverulento tem na areia e na brita? Qual que é a influência que tem nos nossos estudos aí? Vocês vão me responder e valendo a chamada de hoje, mas a entrega é para a próxima segunda-feira, tá? Que vai ser dia 4, ok? Então, pessoal, assim, os exercícios, a matemática dos exercícios, elas são muito simples. O que precisa agora é vocês repetirem os exercícios para poder entender. Na próxima semana nós vamos fazer mais exercícios de agregado, outras variações aqui, nessa mesma linha, massa unitária, massa específica, umidade e inchamento. Então é preciso que vocês vão fazendo os exercícios, repita esses exercícios, para poder a gente estar afiado quando chegar, só realmente a gente focar no laboratório. Mas o conceito de massa unitária, massa específica, umidade e inchamento, e a parte da granulometria que a gente já viu, tem que estar forte na cabeça de vocês. Então, estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre o assunto aí que a gente tratou agora, ou que a gente já tenha tratado, mas por hoje é o que eu tinha para passar para vocês aí. Então, professor, sim. Esse exercício que a gente viu agora, é para a gente responder ele, se entregar ou não? Não, vocês vão entregar aqueles questionários. Eu tô os 5 questões, né? Assim que- Pesquisa e responda. Só esse. Esse aqui é para vocês exercitarem, né? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês depois para entrega. Esse aqui é só para exercitar, tá? Ok? Professor, Sim. o seu trabalho que é para hoje, eu tive um probleminha no arquivo e eu ainda estou tentando resolver. Que o meu computador, ele sem querer, ele caiu e eu tive um problema com o arquivo. Tem como Você. eu te enviar até amanhã até amanhã meio-dia, eu acho que eu já devo ter resolvido. É a Aline que tá falando? É porque eu vou ter que refazer ele todinho. Tá, Aline. Tá. Me manda pelo e-mail, tá? Que aí você não vai conseguir colocar no blog. Eu não sei se foi pelo blog ou por e-mail. Acho que é por e-mail que eu pedi, né? Se conseguir terminar ele hoje, talvez eu envie pro senhor hoje. Mas se não, eu posso enviar no seu e-mail até amanhã? Pode enviar. Até amanhã, tá? Tá, até amanhã. E professor, Sim, pois não. Fala, Fran. tem outra coisa, o senhor passou uma tabela dos trabalhos que a gente tinha feito, não passou? Passei. Aham. Então, e eu vi que o primeiro já tinha enviado para o senhor, só que o senhor gostou que eu não entreguei, eu mandei de novo no seu e-mail. Eu recebi um e-mail hoje. Foi você que mandou? Deve ser, foi você, né? Na verdade, Foi, eu te mas- respondi que não veio o anexo, não foi? Eu te respondi o e-mail. Não, então esse foi um do último, da tabela, Sim. do gráfico, só que lá, tô vendo agora aqui, ó, lista de exercício o dia 23, ele tava marcado que eu não entreguei, mas eu entreguei sim, foi o primeiro exercício. Eu coloquei no blog, só que... Então olha lá de Mas eu novo. mandei de novo no e-mail. Pois é, eu não conferi não. Eu vi que você mandou o e-mail, mas eu não conferi. Se tiver lá, eu vou rever aqui a lista, tá? Não tem problema não. Tá, aí, eu mandei os dois, o que não foi no anexo e o primeiro, tá bom? Tá, não tem prejuízo pra ninguém não, tá? Aí eu mandei a Tá. lista justamente pra isso, pra vocês olharem e ver se eu errei em alguma coisa. Tá, então tá certo então. Tá bom? Tá. E, professor, a respeito do de hoje, é só pra gente fazer uma revisão, explicar o que a gente entendeu da última aula, né? O que é pra entregar hoje, no limite. O que era pra entregar hoje eu nem lembro o que eu passei pra vocês. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu entrar aqui. É um resumo entre umidade, inchamento, E massa específica volume e aparente. massa unitária. Volume aparente e volume real. Não é isso? Não coloquei massa não. É Ah, é volume aparente e volume real? Isso. Não, é enxamento.
Não, Não, mas umidade. tem enxamento também. Então, são 4 itens. Umidade, achei ele aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês verem aqui, peraí. Tá fazendo errado. Vocês estão vendo a tela aí? Entrega para a próxima aula, que é hoje, né? Isso. Então, umidade, inchamento, volume aparente e volume real. É um resumo sobre isso aqui. Ah, tá. No caso, tem quantidade de página ou não? Só um Não, resumo de é uma um, coisa? é um breve. O que é umidade? Faz um razoadozinho, 2 linhas, 3 linhas de cada assunto desse aí. O que você entende, tá? É o que você entendeu mesmo. Tá? Eu quero avaliar o que vocês estão entendendo do assunto, tá? Ah, aí no meu caso aqui, professor, eu tô tendo as aulas, mas a minha internet ela é ruim, aí eu perdo muita parte. Eu posso voltar então no material da aula e dar uma lida, né? Mas eu tô postando os vídeos lá. Se você conseguir baixar o vídeo no YouTube, é mais fácil de ver depois, né? Entendi. É que a internet é ruim, é chácara aí. Não, mas Já que página. com o material que eu